O Bumba Meu Boi nasce no Nordeste e vem para a Amazônia junto com os soldados da borracha no grande boom da borracha, nos anos em que a Amazônia descobre o ouro branco. Aqui se torna Boi Bumbá, uma das danças dramáticas mais complexas, segundo Mário de Andrade, e mais reflexiva sobre a questão brasileira, transformada mais tarde no alto, por conta de que é uma dança dramática que está montada no enredo e sua sequência de ações faz com que se sustente esse alto. O alto é um gênero de teatro que, ora, trabalha a questão da comicidade e a questão de alguma moral. Enfim, o espetáculo precisa ter uma moral ou ser bastante divertido para se concretizar como um alto. E o alto do boi, que você já deve ter escutado, é um alto em que narra uma trajetória do pai Francisco e Catirina, que são marido e mulher dentro de uma fazenda, aonde chegou um touro muito bonito. E Catirina, grávida, deseja a língua do boi. A língua do boi passa a ser o foco principal da ação dramática que pai Francisco precisa matar para arrancar a língua do boi e então aplacar o desejo de Catirina para que o filho não nasça deformado ou com cara de boi. Então aí está a grande brincadeira do alto do boi, que se manteve dentro da construção do Boi Bumbá na Amazônia. O espetáculo em si traz esse gênero do alto, mas logo vai cair numa revista musical. Eu explico por quê. Porque você não tem aí uma sequência cartesiana de uma história que vai ser contada com começo, meio e fim. O Boi Bumbá é uma trajetória composta por quadros que vão se completando ao mesmo tempo em que são apresentados, como a lenda amazônica, a figura típica regional, a celebração folclórica ou mesmo o ritual, que são os quadros que dão a sustentação do espetáculo de arena. Provavelmente a gente pode classificar o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato nas 3 noites em que apresentamos o espetáculo de arena do Boi Bumbá. Sendo assim, cada quadro desse culmina e finaliza com a apresentação de um item. Esse item ele já é uma personagem por si só, que faz parte de um julgamento por conta de que existe a disputa entre um boi e outro. Só são 2, o boi vermelho e o boi azul. Nessa disputa é que o jurado vai ter que decidir qual foi o item que se apresentou melhor. Então, aproveita-se o quadro inteiro de uma lenda amazônica, por exemplo, para apresentar uma cunhamporanga. Já é um personagem do Alto do Boi na vertente de Parintins. Parintins conseguiu fazer com que a vertente do Bumba Meu Boi se transformasse numa das vertentes por onde se incursiona na cultura amazônica. Daí nascem personagens que viram itens como o pajé, a cunhamporanga, as tribos indígenas, a lenda amazônica, o ritual, que são incorporados ao Alto do Boi, que veio do Nordeste e aqui se transformou no Boi Bumbá, como eu falei no início. Sendo assim, esses personagens, por si só, já são personagens dentro de uma ação, que são os itens, cunhamporanga, rainha do folclore, sinhazinha, o amo do boi e por aí vai. Transformar esses personagens em outras personagens me parece um equívoco, um erro, mas ao mesmo tempo dá sustentação para um discurso elaborado na construção desse imaginário caboclo, desse imaginário indígena, que é levado para o espectador na sua plenitude, no seu discurso estético regional, desse imaginário caboclo que faz e dá sustentação ao espetáculo de arena do Boi Bumbá, em Parintins. Bom, sendo assim, nós precisamos entender que o teatro é a base fundamental da execução desses espetáculos. Mesmo que o apresentador use a personagem corifeu, ou seja, um corifeu, trabalhando com milhares de pessoas que representam o grande coro que a gente chama de galera, que participa ativamente como um coro humano que canta, que grita, que vibra, que torce pela sua agremiação ou pelo seu boi. Esse personagem, chamado apresentador, conduz o espetáculo todo e é ele que vai fazendo a ligação de um quadro para o outro para que se
tem a compreensão do espetáculo de uma das noites. Todas as noites ele vai repetir essa condução, sendo que a cada momento ele apresenta um determinado ponto em que o espetáculo vai se direcionar, e não necessariamente dentro de uma sequência cartesiana, lógica, mas ele vai então conduzir o espetáculo de acordo com a formatação do espetáculo. Se você começar com o ritual, terminar com a lenda, não existe uma regra para os quadros serem emoldurados por esse apresentador. O espetáculo passa a ser então uma revista musical, aonde cabe e é possível tudo. Até porque a plataforma que se usa para fazer com que o espetáculo venha a público é o folclore. E o folclore não tem regras, não tem amarras. Tanto que você pode trabalhar a questão da lenda amazônica das Amazonas, lenda das Amazonas, por exemplo. E a Cunhamporanga ser inserida nesse quadro, nesse contexto, como a Conori, a chefa das Amazonas, a rainha das Amazonas. Então, no momento em que ela surge na arena, ela vem representando algum item dessa mitologia, desse lendário amazônico. Só depois que conclui-se a apresentação da lenda é que ela passa a representar o item onde ela nasceu como ponto para o julgamento dos jurados. E aí nós vamos ter a Cunhamporanga realizando a sua dança, a sua evolução, para que o jurado possa avaliar o seu empenho, a sua performance, e aí pontuar ou melhor ou pior do que a outra que se apresentou. É uma disputa. E como o boi é uma disputa, existe um fator surpresa como elemento principal desse grande teatro, que é montado a céu aberto no meio da Amazônia, e que a gente conclui que é uma grande ópera a céu aberto, por conta de que é um espetáculo litero-musical, tem uma partitura, tem uma poesia específica da toada, e que vai contando aos poucos, desencadeando aos poucos esse universo que a gente apresenta dentro do Boi-Bumbá. O Boi-Bumbá de Parintins, portanto, é um espetáculo que emociona, não só pela questão da disputa entre as galeras e os bois, mas sobretudo por causa dessa base teatral e coreográfica que ele carrega como elemento primordial da execução do espetáculo na arena. Então, você precisa entender que isso é uma técnica que a gente apura para poder fazer um bom espetáculo. A técnica teatral e a técnica da dança dentro do processo coreográfico. Como uma revista musical, se dança desde a entrada até a saída do boi, que é avaliado coreograficamente no item 20, coreografia.